revela o teu querer, revela a tua vontade para a gente, para as nossas vidas. Então fala conosco, meu Pai, em o nome do Senhor Jesus, que tenhamos ouvidos para ouvir a tua voz. E quem crê, diga assim seja. Amém. Amém? Então, aí o título diz assim: José vendido pelos irmãos. Você já conhece a história de José? Nós conhecemos a história de José. Nós sabemos das fases de José. Sabemos das injustiças que ele enfrentou, que ele passou. E, no entanto, preste atenção, por favor, nós não atentamos para cada detalhe, que Deus estava presente em cada detalhe da fase de José. É bem verdade que a gente procura medir a nossa condição espiritual pela ocasião que estamos vivendo, ou pela situação que estamos vivendo. Se estamos vencendo, se estamos conquistando, se estamos subindo, nós pensamos ou acreditamos que estamos bem espiritualmente falando. Se estamos descendo, se estamos enfrentando tribulações, tempestades, aflições, injustiças, calúnias, etc., logo pensamos que estamos mal com Deus. Mas quem está mal com Deus sabe que está mal. Quem está vivendo na desobediência sabe que está vivendo na desobediência. E eu já disse aqui para você que as conquistas, os milagres, não atestam que você está bem espiritualmente. Os fracassos também não provam que você está mal com Deus. Então eu repito, quem está mal sabe que está mal e precisa urgente, se redimir, se arrepender, se humilhar, se sujeitar a Deus, se consertar para andar de acordo com a vontade de Deus. Quando nós falamos aqui de José, diz assim no livro de Gênesis 37, versículo 1 em diante: habitou Jacó na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Esta é a história de Jacó. Tendo José 17 anos, apacentava os rebanhos com seu irmão, ou com seus irmãos. Sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia más notícias deles a seu pai. Ora, Israel, que era Jacó, amava mais a José do que a todos os seus filhos, porque ele era o filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica talar de mangas compridas. Vendo, pois, seus irmãos que o pai o amava mais que a todos os outros filhos, odiaram-no e já não lhe podiam falar pacificamente. Teve José um sonho e o relatou a seus irmãos, por isso o odiaram ainda mais. Então, você já viu aqui que durante os seus 17 anos, José ficou na casa do seu pai, e o pai o amava mais do que os outros irmãos. Por conta disso, os seus irmãos o odiavam, e quando José teve um sonho e relatou o sonho a seus irmãos, os seus irmãos passaram a odiá-lo ainda mais. Se você contar o seu sonho para quem não sonha, essa pessoa vai te odiar. Se você falar o seu sonho, a pior coisa que tem é você contar o sonho que você tem para quem não sonha. Porque quando a pessoa não sonha, ela tem ódio de quem sonha. Quando a pessoa não visualiza uma vida de milagres, uma vida de respostas, uma vida de maravilhas, ela também torce e quer que ninguém tenha essa vida de qualidade. Olha o que aconteceu, foi o que aconteceu com os irmãos de José. Mas José cresceu na casa do pai, nos seus primeiros 17 anos, certamente ouvindo testemunhos de Jacó, ouvindo Jacó falar que era também um sonhador. Jacó contando que sonhou, que viu
os anjos subindo e descendo lá no deserto por uma escada, Jacó falando do direito de primogenitura, Jacó contando que lutou com anjo, que batalhou com anjo, o nome dele foi mudado para Israel. Então José teve, a mãe de José era estéril, o sonho dela era ter filhos. Então ele ouvia, nesses 17 anos, o discurso de que sonhos se realizavam, de que sonhos se concretizavam. E naturalmente, ele também sonhava alto. Não os sonhos dele, mas os sonhos de Deus, que Deus mostra o sol, a lua e as estrelas se curvando diante dele. E ele conta isso para os seus irmãos, e os seus irmãos passaram a odiar ainda mais. Por conta disso, num belo dia, quando os irmãos viram José vindo ao longe, eles armaram uma cilada e disseram o seguinte: vamos matar José, vamos acabar com José. Eles tinham tanto ódio de José, tanta inveja de José, tanta raiva, porque José se destacava, que eles queriam matar José. E quando José se aproximou, o irmão mais novo disse: não vamos matar não, vamos jogar ele nessa cisterna aqui, nessa cova aqui, nesse tanque aqui que não tem água, e vamos vender ele para o Egito, vamos vender ele como escravo, já que os mercadores passam aqui. E eles então jogaram José numa cova, jogaram José num poço, e por algumas horas José esteve entre a vida e a morte. Mas naquele dia os irmãos decidiram vendê-lo. Por que os irmãos não mataram José? Não mataram José porque a caneta que estava escrevendo a história de José estava na mão de Deus, não estava na mão dos irmãos dele. Ele esteve por um fio para morrer, mas não morreu porque quem estava escrevendo a história dele era o próprio Deus. E algumas horas na cisterna, passaram os mercadores, eles venderam José como escravo para o Egito. Pegaram a túnica de José, mataram o animal, encharcaram de sangue e contaram para o pai que José tinha sido morto por algum animal feroz. E na cabeça do pai, daquele dia em diante, José tinha sido assassinado por um animal feroz. José foi vendido para o Egito. Lá no Egito, deve ter ficado algumas horas ou dias para ser negociado, até que ele foi trabalhar na casa de Potifar, foi vendido para Potifar, e foi trabalhar como mordomo na casa de Potifar, numa terra que era desconhecida, pessoas desconhecidas, ele sofrendo a injustiça dos próprios irmãos, sofrendo a perseguição, a guerra que ele sofreu naquela situação, que ele estava vendido como escravo, ele não podia mais decidir o que seria da vida dele. Mas em nenhum momento desses, ou dessas fases de José, ele deixou de confiar em Deus. Em nenhum momento ele deixou de obedecer a Deus, em nenhum momento ele deixou de crer em Deus. Mas você imagine, ou se coloque no lugar de José. Pessoas que estão ao seu redor, que dizem te amar, pessoas que dizem ser seus irmãos, fazem com você o que fizeram com José. Como ficaria a nossa cabeça? Como nós nos comportaríamos diante de tal injustiça? Olha só, como que naquela época o diabo já maquinava na cabeça das pessoas, o diabo já trabalhava na mente das pessoas para armar ciladas, para impedir o sonho de Deus de se realizar, para impedir o propósito de Deus de se cumprir. Aí José foi para a casa de Potifar e ficou 11 anos na casa de Potifar, aparentemente numa situação boa, porque Potifar deu a ele toda a autoridade. E durante 11 anos,
ele esteve numa boa situação. Quando você está vivendo uma boa situação, ali está o perigo. Porque a situação boa sempre vai te impedir de alcançar o extraordinário. Às vezes Deus ele vai ter que tirar dessa condição que está boa, para que amanhã você alcance o extraordinário, a fim de que Ele seja exaltado. Se você está com um bom salário, uma boa renda, uma boa casa, uma vida boa, você se acomoda, você não avança, você não desafia mais, você não luta mais, você não busca coisas maiores, porque está boa. Mas Deus não quer que você tenha uma vida boa, Deus ele quer que você tenha o extraordinário em tudo, principalmente aqui no espiritual, principalmente na sua vida espiritual. Aí a mulher de Potifar, numa outra versão, acusa José, ela acusa José de estupro, de molestar ela, de tentar ter relação com ela na marra. Mas eu pergunto, era verdade isso? Ela que ficava dando em cima de José, ela que ficava cantando José, ela que ficava louca por José, até o dia que ela arranca a roupa dele, ele sai gritando, correndo, etc. E ela diz, olha, ele tentou me molestar. O que Potifar fez? Jogou José na prisão. Mas aí, se coloca no lugar de José. Viaja um pouquinho no tempo. Você indo para a prisão por uma coisa que você não fez. Foi vendido escravo por uma coisa que você não fez mal nenhum para os seus irmãos. Agora você está indo preso por uma calúnia, por uma armação montada, e você sem poder se justificar, você vai para a prisão, sabe lá até quando? Até quando? Lá na prisão a Bíblia diz que Deus era também com José. Mas aí, por muito pouco hoje que nós passamos, que nós enfrentamos, nós desistimos até de Deus. Por muito menos, nós desistimos até da fé. Por muito menos lutas, perseguições, aflições, nós damos as costas para Deus. Colocamos a culpa em Deus, falamos que Ele não está nos vendo, que Ele não está do nosso lado, porque onde já se viu uma situação dessa? Mas a Bíblia diz que lá na prisão Deus era com José, ele se destacou na prisão, o carcereiro contava com ele, e mesmo ele vivendo 2 anos na prisão, ele não negou a fé, ele não negou a Deus. Eu quero que você nessa pregação comece a analisar o seu nível espiritual. Se hoje eu, você, nós estivéssemos na pele de José, será que nós teríamos suportado? Será que nós teríamos vencido essas fases? Esse processo, até ele se tornar governador do Egito, até ele se tornar o número 1 do Egito, até ele se tornar o homem mais importante do Egito, com a autoridade máxima, ele passou por essas fases e foi aprovado. Eu entendo e sei que sonhos que vão se realizar na sua vida, extraordinários, são lindos, maravilhosos, quando a gente diz, o sonho vai se realizar. Quando a gente diz de escravo a governador, quando Deus disse para Davi, um menino que ele seria rei de Israel, mas o processo até chegar lá, Deus não contou. O processo de escravo a governador, Deus não falou o que ia acontecer. De menino a rei de Israel, Deus não falou para Davi quais seriam as fases, ou qual seria o processo para chegar lá. Porque se falasse, o processo já desistiria no começo.
Se dissesse para José, você vai ter que ser vendido como escravo, você vai ser jogado numa cisterna, você depois vai para a prisão, você vai enfrentar esse inferno todo, ele ia falar, eu não quero passar por isso, eu não quero enfrentar isso. Por isso que você não pode julgar ninguém com os teus olhos. Você não pode ir pelo que os outros falam, pelo que os outros dizem. Você não pode ir pelo que os outros estão falando. Ontem eu tive uma experiência assim, de alguém falar de um alguém, e daí a pouco chegar o alguém que falaram dele, dizendo o contrário. Então só acredita quando sair da boca desse alguém. Só acredita quando esse alguém falar, foi, não foi, não foi. Não faça pré-julgamento. Hoje o sonho que vai se realizar é o sonho que você sonha acordado, de olhos abertos, que você crê onde Deus vai te colocar, onde você vai chegar, o que você vai alcançar. Aquele sonho que você dorme à noite e tem pesadelo, isso aí você comeu muito antes de dormir. Isso aí não é o sonho de Deus, não é assim que Ele fala hoje, não. E outra coisa é delírio. Delírio é diferente de sonho. Delírio é simples. Eu vou fazer um vestibular, e eu não estudo, não pego no caderno, no livro, e eu oro, ó Deus, eu vou passar nesse vestibular. Isso é delírio. O meu sonho é passar nesse vestibular, mas eu não estudei, eu não me preparei para ele. Então isso aí é delírio, não é sonho. É questão de você ter a sua mente aberta com respeito ao que Deus quer fazer na sua vida. Aí lá na prisão, José ficou 2 anos na prisão. E lá na prisão ele realizou o sonho, ele revelou o sonho do copeiro-chefe e do padeiro. O padeiro sonhou que estava com um cesto de pães, e na cabeça, os melhores pães, só que as aves de rapina vinham comer os pães. E José falou, sabe o que é isso aí? Os 3 cestos de pães que você está sonhando aí, são 3 dias, que dentro de 3 dias, o faraó vai cortar a tua cabeça, e as aves de rapina vão vir comer o teu cadáver, o teu corpo, porque o pão, isso aí manuseia com as mãos, é como se ele estivesse falando o seguinte, você está querendo a glória para você, e todas as vezes que você quer a glória para si, não para a honra de Deus, para a glória de Deus, aquele sonho morre, porque o sonho tem que ser para a glória de Deus, não para a nossa. E dentro de 3 dias ele morreu, foi enforcado. E o copeiro sonhou que estava espremendo a uva e que estava colocando o copo na mão de Faraó. E José falou, dentro de 3 dias, você vai ser restabelecido ao cargo e você vai voltar a servir Faraó. E foi batata, dentro de 3 dias ele estava servindo Faraó. E José falou, mas quando você estiver servindo Faraó, lembra de mim. Fala de mim para ele. Quebra o meu galho lá. Me ajuda. Por que José foi para a prisão e Potifar não mandou matar ele? Pela tentativa de molestar a esposa de Potifar. Porque a caneta da história de José estava na mão de Deus, não na de Potifar. Aí o copeiro sai, vai servir o Faraó, e a Bíblia diz que ele esquece de José. Sabe por que ele esqueceu de José? Só depois de 1 ano, mais ou menos. José estava 1 ano na prisão, revelou o sonho. Depois de 1 ano, que o Faraó teve um sonho, 7 vacas magras, 7 vacas gordas, 7 espigas assim, assado, você já conhece. Que aí o Faraó falou, eu preciso de alguém para revelar esse sonho. Aí que o copeiro lembrou, tem um homem lá na prisão que revelou o que ele falou sobre o meu sonho, se cumpriu. 3 dias eu estava aqui restabelecido no cargo, estava aqui servindo o Faraó. E o que ele falou do padeiro, que Deus o tenha, aconteceu, morreu. E o Faraó falou, então manda buscar ele, manda chamar. Mas sabe por que só depois de 1 ano? Porque se o copeiro chega para Faraó e diz, tem um homem lá na prisão injustiçado assim,
e Faraó manda soltar José, José ia ser auxiliar do copeiro. Ele não ia ser governador. Ele só ia ser mais um. Então, Deus preparou José na cisterna, preparou José na casa de Potifar, no bem bom, depois preparou José na prisão, e depois de 1 ano, 2 anos na prisão, ele sai, revela o sonho de Faraó, e você sabe que Faraó, então, o elege a governador do Egito, para liderar o Egito. Agora, José está por cima de tudo. Ele, na cisterna, foi o mesmo. Na casa de Potifar, ele foi o mesmo. Na prisão, ele foi o mesmo. Agora, como governador do Egito, ele também é o mesmo. Ele podia se vingar de Potifar, podia se vingar da mulher de Potifar, ele podia se vingar dos seus irmãos, mas não. Ele se manteve na mesma confiança, na mesma fé, na mesma espiritualidade. Ele não mudou conforme o ambiente. Ele não mudou igual camaleão que muda conforme o ambiente. Ele não mudou conforme o ambiente. Ele não mudou conforme as suas fases. E o que eu quero que você entenda é que depois de tudo, quando os irmãos vão visitar ele, porque aí a fome, a miséria se estabelece na terra, e os irmãos vão até ele no Egito para comprar comida, ele não maltrata os seus irmãos. E quando ele se revela aos seus irmãos, ele diz assim: não foram vocês que me mandaram para cá, mas Deus preparou tudo isso, para que hoje eu pudesse ajudar vocês, para que aquele sonho que eu contei lá atrás, ele se cumprisse, ele se concretizasse. Então ele ficou 17 anos na casa do pai, 2 anos na prisão, 11 na casa de Potifar. Com 30 anos ele assume como governador do Egito, e durante 80 anos ele reina como governador e morre aos 110 anos. Se a gente comparar 80 anos de glória, de vitórias, com 2 anos na prisão, 2 anos é nada, mas vai ficar 2 anos na prisão. E o julgamento das pessoas? Quando Potifar jogou ele na prisão porque supostamente tentou molestar a esposa de Potifar, e o julgamento das pessoas? E o que as pessoas não disseram? E o que os outros servos criados não falaram? Bem feito, que ele chegou aqui ontem e já está mandando na gente. O que as pessoas não apedrejaram, o que as pessoas não disseram. O que chegou, de repente, no ouvido dele lá na prisão, de calúnias, de pedradas que as pessoas estavam lançando. Nós, pessoal, vivemos isso. Nós vivemos esse processo. Nós vivemos também essas fases. Você vê que a Bíblia diz que tentaram de todas as maneiras destruir Daniel e não encontraram. Aí disseram o seguinte: vamos achar então uma maneira de destruir Daniel na lei do Deus dele, na fé dele. E com tudo que fizeram, que armaram para Daniel, ele foi jogado na cova dos leões. As pessoas também podiam ter apedrejado, se não fizeram, ter falado. Quando ele foi jogado na cova dos leões, bem feito, porque é assim que acontece, né? Com os irmãos de José, com aqueles que estão do nosso lado, mas torcem para o mal, torcem para a destruição. Mas a Bíblia diz que lá na cova dos leões, Deus livrou ele, mas ele foi para a cova dos leões. Deus, com respeito a Sadraque, Mesaque e Abidnego, eles foram jogados na fornalha de fogo. Deus não livrou da fornalha de fogo, mas lá na fornalha, Deus livrou. Mas no processo, até chegar na fornalha, até eles serem lançados na fornalha, o que não aconteceu, o que não passou na cabeça de tantas outras pessoas. Isso que eu quero que você entenda,
que no processo que você está enfrentando, ou que vai enfrentar de lutas, ou nas fases que você vai enfrentar de obstáculos, de dificuldades, de perseguições, de calúnias, de injustiças, você terá momentos da sua vida que ninguém vai te defender, pelo contrário, até os seus irmãos vão apedrejar, até os seus irmãos vão jogar pedras em você. Mas se você continuar com a sua mesma confiança em Deus, com a sua mesma fé em Deus, ainda que você seja jogado na cisterna, na prisão, ainda que você seja escorraçado, mas Deus vai realizar o plano dele na tua vida. Deus vai realizar o projeto dele na tua vida. O que eu não posso é deixar de confiar na palavra dele. O que eu não posso é deixar de crer na promessa dele. O que eu não posso é abandonar a minha fé. Porque o que o diabo puder fazer, quem ele puder usar para manchar a sua fé, para manchar teu coração, para te tirar do reino de Deus, do contexto reino de Deus, ele vai tentar fazer. Mas uma coisa é certa, Deus nunca vai estar contra você. Deus pode permitir certas fases. Deus pode permitir certas situações, porque no deserto que a gente descobre os fortes. Não é nem o tanto, que você bate, é o tanto que você aguenta apanhar, que faz a diferença. O sonho de Deus, a caneta que Ele está escrevendo a tua história, está na mão de Deus. Por isso que você não morreu até agora. Por isso você já passou pelo fio da navalha e você não morreu, porque a caneta que está escrevendo a sua história está na mão de Deus. É só você confiar. Tem gente que só confia quando o sol está brilhando na cabeça. Tem gente que só confia quando as coisas estão indo bem. E na hora da tribulação, na hora da tempestade, na hora da dificuldade, será que nós vamos nos manter na fé? Será que nós vamos nos manter confiantes? Na hora da prisão, na hora da cisterna? E ainda que essa pessoa do teu lado vá para a cisterna, vá para a prisão, ao invés de você apontar o dedo, ora por ela. Porque você não imagina o que vai acontecer lá na frente com ela. Você não imagina que o extraordinário de Deus já está no processo. Não despreze ela. Não desmereça. Porque você não imagina o que Deus está preparando para aqueles que estão enfrentando grandes lutas, grandes tempestades, grandes tribulações. Porque quanto maior a luta, quanto maior a tempestade, maior também será a vitória. Muito maior será a vitória. Eu coloquei o vídeo do demônio falando dos planos, etc. E algumas pessoas falam assim: o senhor é de Deus, o senhor é isso. Agora eu vi que o senhor é de Deus. Mas não é pelo que o diabo está falando, não. Os planos e fases e armações do diabo sempre existiram. Sempre existiram. O de Deus, o que é de Deus, ele permanece em toda e em qualquer situação. Quantas vezes você já ouviu o diabo falando, agora aqui do Hospital da Alma, se ele puder matar esse sonho, se o diabo puder matar, impedir a obra de Deus de avançar, de crescer, ele quer fazer isso. Mas, por exemplo, se eu morrer hoje, eu, Formigoni, hoje, a igreja Hospital da Alma morre? Mas eu morri. Por que não morre? Porque o sonho, quem deu foi Deus. A palavra, a direção, a inspiração veio dele. Vai ter outro aqui pregando, e Deus vai fazer muito mais do que faria se estivesse comigo, porque a obra é dele.
Não é minha. Não é minha a igreja. Sendo do Senhor Jesus, permanece. Nos ossos de Eliseu, jogaram um morto, ele bateu nos ossos e reviveu, nos ossos. A unção de Deus, só da pessoa entrar aqui, ela vai reviver. Porque a obra é dele, o sonho é dele. Mas o diabo tem planos, projetos, propósitos. Tem ou não tem? Claro que tem. O diabo tem as suas maquinações. E, infelizmente, sabemos que ele também tem pessoas para serem usadas. Mas nós temos que estar alinhados com Deus, com a fé, com o Senhor Jesus, para que o sonho de Deus se realize. Não o meu sonho, o seu, mas o de Deus para a sua vida. Hoje você pode estar passando essas fases, enfrentando lutas. Mas está lá, em Abacuque 3:17, diz assim: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, todavia, eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Ainda que eu não esteja vendo fruto, ainda que eu não esteja vendo a resposta que eu queria ver, ainda assim eu vou me alegrar no meu Deus, porque eu sei que Ele faz. Ainda assim vou confiar nele, ainda assim vou esperar nele, porque eu sei que Ele faz. Em Tiago 1:12 diz: bem-aventurado o homem que sofre a tentação, porque quando for aprovado receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. A gente passa por essas lutas, a gente passa por essas tentações, a gente passa por essas fases, e nós temos que ser aprovados, não reprovados. E só é aprovado quem permanece, guardando a sua fé, guardando o seu coração. Sobretudo, o que se deve guardar, guarda o seu coração. Guarda o seu coração. Guarda a sua fé. Cuida da sua fé. Mas disseram isso, estão falando isso, estão apedrejando você, estão te perseguindo dentro de casa, seus irmãos, os irmãos de José fizeram isso. Confia em Deus. Confia nele, que ele não vai te desamparar. Para o pai de José, ele estava morto. Depois o pai foi se encontrar com ele governador do Egito. Para algumas pessoas você pode até estar sendo considerada morto. Mas o que vale é a sua consciência com Deus. É a sua vida com Deus. Não abandone o que você tem de mais precioso, que é a fé. E aí eu fico bobo com essa história de José, porque nem o Espírito Santo tinha na época. E hoje nós temos o Espírito Santo. E a gente é mole pra caramba. Sim ou não? Qualquer coisinha a gente chora. Qualquer coisinha a gente dá as costas para Jesus. Qualquer coisinha a gente duvida. Qualquer coisinha a gente murmura. Mas o sujeito macho guardou a sua fé, guardou seu coração, permaneceu sendo o mesmo em todas as fases. Fique em pé, por favor. Você vai nessa oração se imaginar no lugar de José. E você vai ver que não é nada o que você está enfrentando hoje. Você vai se imaginar no lugar de José. E às vezes, deixa eu falar uma verdade para você, que às vezes você fica em conflito e você não consegue ter discernimento. Às vezes, diante de tantos problemas, vem tristeza,
vem a amargura, vem aquele dia que você está triste, você está até com as suas forças sugadas. Isso não quer dizer que você está endemoniado. A Bíblia diz que Jesus, por algumas vezes, triste na alma, saiu para orar, se retirou para orar, triste na alma, porque estava chegando o dia dele ser crucificado. Aquilo estava remoendo dentro dele. Ele saiu para orar, a Bíblia fala, triste na alma, sendo ele Deus, hein? Sendo ele Deus. E a Bíblia deixa isso claro para a gente, para entender que isso acontece com a gente também. Isso acontece conosco também. E na sua oração, ele, meu Deus, se possível, passa de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade, sim a tua. Você sabe que a gente sonhando, né, espiritualmente falando, com o crescimento do hospital da alma, no sentido de ganhar almas, porque no dia que Deus me deu esse sonho, e falou que eu não ia abrir uma igreja, eu ia abrir o hospital da alma, eu falei, meu Deus, eu só vou abrir se for para ser o diferencial em tudo. Porque se for para ser mais uma igreja, eu não quero. Se for para ser mais um ajuntamento de pessoas, não precisa, tem um monte por aí, as pessoas vão aí. E Deus falou, se não vai ser uma igreja, vai ser um hospital. E não vai ser mais uma não, você pode ter certeza. Só que às vezes eu estou orando, e vem as fases de José. Deus falando assim, vai acontecer o extraordinário. Mas você vai ter que ser forte. Você vai ter que aguentar. Não vai ser fácil. E se eu te contar, você não acredita. Se eu te contar as lutas, se eu te contar as perseguições, as calúnias, ameaças, você diz assim, eu já tinha desistido. Eu já tinha jogado a toalha. Você não faz ideia. Mas eu penso assim, meu Deus, se eu morrer hoje, a igreja continua. Mas como o diabo estava falando, o plano dele é jogar a nossa reputação na lama. Porque é assim que ele consegue fazer destruir a obra de Deus, porque aí as pessoas ficam dispersas, vão duvidar de Deus. E eu estou falando, meu Deus, se possível, passa de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade, sim a tua. E aí eu penso, amanhã vem o diabo com uma conversa fiada, e você dá mais ouvidos aos outros do que a quem você está convivendo. Por isso que toda conversa fiada que você ouvir, de quem quer que seja, procure saber da pessoa, olhar no olho da pessoa, procure falar com a pessoa. Até as notícias que você vê nos telejornais, de quem quer que seja, pense assim, e se estiver sendo uma armação para essa pessoa, ao invés de julgar? Você não tem ideia do que Deus vai fazer nessa obra. Mas aí vem esse pensamento, vai ser uma guerra. Porque o diabo sabe do sonho de Deus. O diabo sabe da minha gana por almas. O diabo sabe
que se um de vocês tiver que ir para o inferno, por minha culpa, eu prefiro eu ir para o inferno, no teu lugar. Uma pessoa que seja. Mas podemos ser o José. Na hora da cisterna, não julga não, que a gente vai sair de lá. Na hora da prisão, não julga não, porque a gente vai sair de lá. Na hora da calúnia, não julga, porque a gente vai sair de lá. O sonho vai se realizar. E você está enfrentando isso, guerras também, confia. Quem viver, verá. A caneta está na mão de Deus. Deixa Ele escrever. Feche os olhos, coloque as mãos no coração. Faça do seu lugar o seu santuário com Deus. E se coloque agora no lugar de José. Se coloque na pele de José. Será que a gente aguentaria? Será que suportaríamos? Nós estamos vivendo os últimos dias, meu Pai. Nos últimos dias, o amor se esfriaria. E a gente vê se repetindo a história de José nos dias atuais. Os irmãos queriam matá-lo. Pessoas que às vezes estão do nosso lado, estão junto com a gente, estão maquinando. Pessoas que estão na cisterna hoje, estão numa prisão espiritual. Mas o Senhor está escrevendo a história. Não acabou não. Mas ela tem que ser forte para aguentar. Ela tem que ser forte para suportar. Meu Pai, o que eu mais sonho, o que eu mais desejo, meu Senhor, é o nome dessas pessoas no livro da vida. O que eu mais sonho são essas pessoas salvas. O que eu mais almejo, o que eu mais desejo, o que eu mais quero é a vida eterna. É levar essas pessoas à eternidade. Mas as pedradas, as calúnias, as injustiças, as lutas são tão grandes que às vezes pensamos que estamos sozinhos, meu Pai. Meu Deus, tem gente aqui sofrendo, gemendo. Tem gente aqui que está vivendo um aperto na alma. Tem pessoas, meu Deus, que não aguentam mais. Ela não aguenta mais. Mas a verdade é que José aguentou o que aguentou, porque os primeiros 17 anos de vida, ele ficou na casa do pai. Tudo que ele aprendeu com o pai, tudo que ele ouviu do pai, pôde solidificar a fé dele nas horas mais difíceis da vida. Nós queremos permanecer na tua casa. Nós queremos permanecer no teu reino, na tua presença. Nós queremos permanecer, meu Deus, te servindo, te obedecendo.
Queremos permanecer te agradando. Queremos permanecer na tua casa. Ainda que venham as injustiças, ainda que venham as lutas, ainda que venham as maquinações do mal. Oh, meu Deus, que neste momento o Senhor possa se revelar a essa pessoa que só conhecia o Senhor de ouvir falar. Que ela seja tocada pelo teu Espírito nesse momento, que ela seja batizada com o Espírito Santo, que ela seja envolvida pela tua força, pela tua presença santa, bendita, meu Deus, porque ela está passando por grandes fases de lutas, de tribulações, de tempestades. Segura nas mãos dessa pessoa, para ela viver o extraordinário. Abra os céus agora, meu Deus, e derrama o teu Espírito sobre todas estas pessoas. Se você decidiu abandonar o pecado, se você decidiu abandonar o mundo e servir a Jesus, você vai passar pelas fases, você vai passar pelas lutas. Mas depois ele ficou 80 anos na vitória, 80 anos como governador. Mas para chegar a ser governador não foi fácil. Para chegar a ter a sua vida transformada por completo, você vai enfrentar sim as lutas. Mas se você permanecer, se você perseverar, se você confiar, o Deus vivo de Israel, Ele vai realizar o sonho dEle em você. Ah, meu Pai, nós queremos permanecer na Tua casa, queremos guardar a nossa fé, guardar o nosso coração, queremos seguir, meu Deus, os Teus passos. Vem nos ajudar, vem, meu Deus, fazer morada em nós, venha estabelecer o teu trono em nós, meu Senhor Jesus. Como José teve um sonho e confiou, você pode sonhar que Deus vai cumprir. Mesmo em prisão, ele não desistiu, esperou a promessa e Deus a porta abriu. Deus vai fazer o que você sonhar, pois os sonhos de Deus ninguém pode frustrar. O sol e a lua vão te obedecer, toda a autoridade estará com você. Deus vai realizar os teus sonhos, mesmo em tempo de seca, muita chuva terá. Mas eu sei que está perto da tua bênção chegar. A vontade de Deus ninguém pode frustrar. Nossos sonhos vai realizar. Não desista jamais, faça como José, que esperou Deus agir e venceu através da fé. Deus vai realizar os teus sonhos, mesmo em tempo de seca, muita chuva terá. Você agora está no deserto, mas eu sei que está perto da tua bênção chegar. A vontade de Deus ninguém pode
frustrar, nossos sonhos vai realizar. Não desista jamais, faça como José, que esperou Deus agir e venceu através da fé. Com seus olhos fechados, deixa Deus falar com você a sós. Deixa Deus falar com você em particular. Só você e o Senhor. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Em nome do Senhor Jesus, meu Pai, eu te peço, batiza essas pessoas com o teu Espírito. Enche essas pessoas com a tua presença. Que sejam essas pessoas tomadas pela tua presença, pelo teu Espírito, seladas pelo teu poder, meu Pai. Porque se ela não receber o teu Espírito, ela não vai conseguir suportar. Se ela não receber o teu Espírito, ela não vai conseguir permanecer. Mas ela cheia do teu Espírito, meu Pai, ela vai ouvir a tua voz, ela vai seguir os teus passos, os teus preceitos, a tua direção, meu Senhor. Abraça essas pessoas, faça morada, meu Deus, em cada um de nós. Se o que você mais sonha, se o que você mais deseja é o batismo com o Espírito Santo, sai do seu lugar, se aproxima diante do altar. E aqui diante do altar você vai falar para Deus: meu Pai, eu quero permanecer na tua casa. Eu quero teu Espírito para que eu possa ser instrumento de valor nas tuas mãos, para ganhar almas. Eu quero teu Espírito para poder guardar minha fé, guardar meu coração. Eu quero teu Espírito porque eu quero ser o sal dessa terra. Eu quero ser o diferencial. Eu quero ter a força que José teve. Eu quero ter a confiança que José teve. Eu quero ter a esperança que José também teve. Eu quero ter as características de José, meu Pai, que em meio a todas aquelas fases, ele não negou a fé, ele não duvidou, ele não desistiu. Oh, meu Pai, que esta seja a noite que o Senhor escolheu para batizar essas pessoas com o Espírito Santo. Que esta seja a noite que o Senhor escolheu para se revelar a estas pessoas, fazendo novas todas as coisas. Então, em nome do Senhor Jesus, o que eu tenho eu te dou. Receba o Espírito de Deus, receba o Espírito Santo, receba o selo de Deus, receba o abraço do Pai, receba o poder que vem do alto. Em nome de Jesus, você será envolvida por um gozo na alma. O Senhor Jesus entra em você, o Senhor Jesus faz morada em você nesse momento. Ele nos conhece, Ele sabe o que nós precisamos antes mesmo de falarmos. E nós não queremos ser mais um rosto no meio da multidão. Nós queremos ser servos do Senhor, meu Pai. Nós queremos ser a igreja que te agrada. Aleluia, meu Senhor Jesus. Me conheces, sabes tudo que eu preciso. Antes mesmo de falar, antes mesmo de falar, me amas. Me amas. Teu amor é bem maior do que eu possa imaginar. Do que eu possa imaginar. Não quero ser só apenas o teu servo. Só apenas o teu servo. Quero atrair teu olhar de amor, Senhor. Quero atrair teu olhar de amor, Senhor. Eu venho a ti. Eu venho a ti como um filho que te ama. Como um filho
nos teus braços eu quero descansar. Correndo irei pra te abraçar, meu Pai. Tu és a minha herança, meu Pai. Razão da minha vida, razão da minha vida, meu Pai. Tudo que eu preciso está em Ti. Eu quero estar na casa do Pai. Eu quero estar na casa do Pai. Comer em Tua mesa. Comer em Tua mesa, meu Pai. Tudo que eu sou é para Ti. Vivo só para Ti. Tu és a minha herança, meu Pai. Chame Ele, adore, receba o Espírito dEle. Pai, razão da minha vida, meu Pai. Tudo que eu preciso está em Ti. Eu quero estar na casa do Pai. Comer em Tua comer mesa. em Tua mesa, meu Pai. Tudo que eu sou é para Ti. Vivo só para Ti. Aí no seu lugar, você vai pensar em cada palavra que você vai dizer para o Senhor Jesus. Do fundo da alma, faça uma declaração de amor, como se hoje fosse o seu último dia de vida aqui na terra. Fala: meu Pai, eu te amo, eu te adoro, eu te louvo, te enalteço, te exalto. Tu és o meu amor, o meu amado, o meu rei, o meu amigo, o meu tesouro, a minha rocha. Tu és a razão do meu viver, meu Pai. O meu ouro depurado, minha prata escolhida, meu diamante, minha joia rara. Tu és o meu amor, Tu és o meu tudo. Eu te amo, meu Pai. O Senhor pode olhar no fundo da minha alma, no meu peito, e o Senhor vê o quanto são sinceras essas palavras. Eu te amo, meu Senhor Jesus. Eu te amo, meu Pai. Então desce sobre essas pessoas, desce sobre este povo.